Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo. E gostaríamos de, antes de iniciar a abordagem do nosso tema de hoje, que é mais em forma de perguntas, nós gostaríamos de passar para você, o interessado, uma frase do Espírito Emmanuel, pelo lápis mediúnico de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E diz assim o Espírito: esqueça injúrias e violências e ofensas recebidas. Não lastime o passado. Não censures nem condenes a ninguém. Segue sempre para diante e não temas, porque Deus está lhe guiando. Confie no poder maior da natureza e do universo, que é Deus. Deus te ama, Deus te abençoa e Deus te guia. Não lamentes, muita paz. E então, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo, consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos algumas perguntas que selecionamos aqui. A primeira pergunta é esta: o que diz o Espiritismo sobre o dogma da Santíssima Trindade? O que é o dogma da Santíssima Trindade? É um dogma da religião católica, da Igreja. É o dogma Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quer dizer, Deus é Jesus e é ao mesmo tempo o Espírito Santo. Esse é o dogma da religião, da Igreja. E de modo que, na visão do Espiritismo, o Espiritismo apresenta a Santíssima Trindade, não, a Trindade, que é Deus, Espírito e Matéria. É o que está no Livro dos Espíritos. Deus, Espírito e Matéria. Deus é a causa, não é o acaso criador. O Espiritismo apresenta Deus como a causa primária de tudo e de todas as coisas, atendendo aqui a pergunta do companheiro. Então ele é a inteligência suprema do universo e a causa primária de tudo e de todas as coisas, é Deus. E faz parte dessa trindade universal o elemento espiritual e o elemento material. Logo, é uma trindade universal que o Livro dos Espíritos apresenta: Deus, o elemento espiritual e o elemento material. O elemento espiritual é a fonte que dá origem a todos, aos espíritos de uma forma geral, ao princípio inteligente que chama-se os espíritos, e é dessa mesma fonte que sai o princípio inteligente que anima os animais e o princípio inteligente que anima a alma humana. E do elemento material é que sai todos os elementos para a formação de todos os tipos de matéria que existem no universo. Desde a matéria densa, a pedra, até a matéria mais fluídica que existe no universo. E essa matéria, ela existe numa diversidade infinita.
chamam-se os diversos estados da matéria, conforme apresenta o Livro dos Espíritos e conforme comenta bem Allan Kardec no seu livro A Gênese. Então, a trindade que o Espiritismo apresenta para nós é Deus, elemento espiritual, e o elemento material. Esses três é a trindade universal. Não é a Santíssima Trindade, é a trindade universal. E a segunda pergunta: as religiões serão eliminadas do planeta? Não. Na visão espírita, as religiões estão cumprindo também as suas missões. As religiões aqui na Terra, embora dogmáticas e embora baseadas em apressadas interpretações sobre os textos bíblicos, elas estão cumprindo a sua missão aqui na Terra, fazendo o seu trabalho, alimentando, fortalecendo a fé das criaturas que são suas seguidoras. Então, as religiões não serão eliminadas, não serão destruídas. As religiões, com o futuro, elas serão transformadas, receberão modificações, mesmo porque os líderes do passado, as autoridades das igrejas protestantes, da igreja católica e das demais religiões, eles vão reencarnando com outras mentalidades e vão pouco a pouco transformando as suas religiões, as suas igrejas, e vão pouco a pouco se aproximando mais do Espiritismo e buscando no Espiritismo o auxílio para explicar o que elas chamam de sobrenatural, o que elas chamam de milagres, o que elas chamam ou interpretam dessa forma. Então, as religiões no futuro, elas vão buscando o auxílio do Espiritismo, que o Espiritismo já hoje ele se mantém e ele é baseado nas leis da natureza. Então essas religiões, elas não vão ser destruídas, pelo contrário, as religiões elas vão fazendo mudanças nos seus contextos, nas suas bases, e tudo buscando o auxílio do Espiritismo. Isso no futuro não é em 10 anos, não é em 20 anos, nem apenas num século, mas serão transformadas no futuro, mas não serão eliminadas. E voltamos a dizer, as religiões também são de Deus, e elas estão cumprindo a missão delas aqui na Terra, atendendo às necessidades espirituais dos seus seguidores e das suas autoridades que têm muita responsabilidade perante as leis de Deus em educar os seus seguidores. Logo, elas não serão eliminadas, porque devemos aceitar que elas também são de Deus, as religiões, estão seguindo a sua missão aqui na Terra. Então não serão eliminadas na visão do Espiritismo. E outra pergunta, olhamos aqui para o relógio, porque o relógio é materialista. Outra pergunta, os centros espíritas dizem que os centros espíritas, aqui na pergunta, são covis de demônios, e que o Espiritismo é a religião do Satanás. Essa é a pergunta. Em primeiro lugar, os centros espíritas, gostaríamos de esclarecer, que os centros espíritas não são covis de demônios, não são redutos de Satanás. Ao contrário, os centros espíritas são redutos de espíritos bons e elevados. São esses espíritos que no mundo espiritual, eles conduzem as pessoas obsidiadas, doentes de obsessão, doentes de depressão, doentes de distúrbios mentais de todos os tipos. São esses espíritos bons e amigos, emissários de Jesus no mundo espiritual. São eles que trazem do mundo espiritual e conduzem para os centros espíritas as pessoas que estão obsidiadas aqui na Terra,
para o tratamento das suas obsessões. E as pessoas que frequentam os centros espíritas, com esses problemas de obsessão de uma forma geral, quando elas seguem o tratamento indicado pela casa espírita, elas ficam sadias. Os espíritos que as obsidiam, eles se recuperam, se renovam, tanto quanto as suas vítimas. Logo, os centros espíritas, eles não são covis de demônios. Pelo contrário, eles são redutos onde são praticados todos os bens, onde é praticada a lei de caridade para assistir os sofredores encarnados, que são os obsidiados, e os sofredores desencarnados. Logo, os centros espíritas são redutos de prática da caridade, de prática do bem. E quanto à religião espírita, que é acusada da religião espírita de ser uma doutrina de Satanás e uma doutrina, ou seja, uma fábrica de louco, é ao contrário. O espiritismo não é fábrica de louco. O espiritismo é um preservativo contra a loucura, é uma cura e preservativo ao mesmo tempo do suicídio. É um preservativo que as pessoas espíritas que conhecem o espiritismo não praticam o suicídio. O espiritismo é ao mesmo tempo um preservativo contra as violências, é um preservativo contra a desonestidade, é um preservativo contra o fanatismo religioso. Quer dizer, o espiritismo é um preservativo e uma cura para os problemas do espírito, para os problemas da alma, tanto das almas desencarnadas, que são os espíritos, quanto para as almas encarnadas, os espíritos encarnados, que somos nós. Logo, o espiritismo não é fábrica de louco. Pelo contrário, é cura dos loucos. Pelo contrário, é preservativo contra a loucura. Voltamos a dizer, é um preservativo contra a loucura, contra o suicídio, contra a desonestidade, contra o fanatismo e contra a violência. Contra a violência. Então, o espiritismo é tudo isto e muito mais. E, além disso, é uma religião. Então, aqui está a resposta para essa terceira pergunta dessa criatura. Então, respondemos essas três perguntas da pessoa que manifestou interesse, e o nosso programa de hoje foi de perguntas e respostas. Voltaremos com a nova edição do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E até a nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.